Fatos e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Cheguei chegando na Unimídia para fazer mais um podcast. Para hoje nosso tema vai ser o que a gente já faz: atendimento neuropsicológico. Quando a pessoa precisa buscar uma terapia, quando a pessoa deve realmente buscar autoajuda, quando a pessoa precisa se conhecer. De novo esqueci isso aqui, mas tudo bem. Não vou encerrar o podcast porque eu esqueci isso. O que eu estou te dizendo? Que a vida é leve. Que você pode esquecer, você pode fazer o que você quiser, mas você precisa acreditar em você. E quando a gente fala em autoconhecimento, acreditar em você é você realmente ter a consciência de se autoanalisar. Quem sou eu? E o mais engraçado, que eu vejo que tantas e tantas pessoas não sabem o que é uma terapia. Existe um mito muito grande que terapia é só para a hora do desespero, que terapia é só para quem... Ainda tem gente que diz terapia é só para quem não está bem mentalmente. E vou um pouco mais adiante. Tem pessoas que dizem que terapia é para louco. Não vou lá, eu não sou louco, eu não tenho nada. Por que eu falo de terapia? Porque eu me chamo Edith Wendland, porque eu sou psicólogo, sou clínica da saúde. Por que eu fiz clínica da saúde depois da psicologia? Para poder atender criança que pode estar com um transtorno ou qualquer síndrome ou seja o que for, de 6 meses até aquele vovô de 92 anos que precisa de algum acolhimento. Muitos de vocês já viram esse cartão. Esse é meu cartão que diz onde eu atendo, mas que ele tem um dizer que vai fazer a diferença para você. Então eu atendo na Clínica Gênesis em Balneário Camboriú e eu atendo na Citolab em Navegantes. E tem alguns atendimentos esporádicos quando me chamem na IMED e na Naveclin. Isso quando algum paciente chama, eu vou lá atender também. O que diz aqui? Vou ler esse cartão que vocês de apresentação. Terapia é a busca pelo autoconhecimento. Quando a gente fala em autoconhecimento, você se conhecer faz toda a diferença. Você saber o limite do teu eu. Você saber que você é muito incrível isso. Você pode evitar uma depressão. Você pode evitar que de repente a família inteira sofre porque você não se conhece, porque você tem comportamentos muito agressivos, porque você está num estresse constante, só por você não saber quem você é. Então, olha, de novo vou ler. Terapia busca pelo autoconhecimento e a partir desse momento que você se conhece, você vai saber lidar com tudo que te aflige, com todas as tuas angústias e com também angústia e a ansiedade. Já falei em outros podcasts e vou repetir de novo a diferença de uma angústia com uma ansiedade. Ansiedade nós podemos ter todo dia. Ansiedade é saber se nós vamos chegar na hora certa numa janta. Ansiedade é saber se nosso carro outro dia vai funcionar.
Angústia não. Angústia é quando você tem algo para resolver e não consegue. Pela ansiedade, precisa buscar terapia quando ela é ao extremo, sim. Mas angústia, se você por acaso está angustiado, não deixe de procurar um profissional. Não deixe de você saber por que angústia. Angústia porque você não sabe lidar ou porque alguém da tua família te deixa assim. Quantas famílias, quantas crianças, por falar em criança, fatos e relatos da vida como ela é para contar histórias. Então, quantas crianças entram em surto no consultório, olhem o que eu estou dizendo, que jamais os pais têm ideia do que os filhos às vezes expressem. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende, doutor, eu preciso de socorro. Isso, eu estou pedindo socorro, não preciso, estou pedindo socorro, porque tudo que eu faço está errado. Eu não tenho uma palavra de carinho. Ninguém acha que eu faço uma coisa certa. E aí isso se chama comportamento da família. O que nós estamos falando? Que aquela criança, ou aquela mulher, ou aquele marido, onde a mulher é muito dominadora, onde o sexo masculino é mais forte nisso, exige muito, reclama muito, fala muito. Angústia desenvolve, além de uma depressão, além da pessoa perder a autoestima por completo. Angústia faz a gente se encolher, esquecer dos sonhos, esquecer da vida, esquecer às vezes que tem uma família linda e quer sair dela. Angústia faz filhas e filhos casar muito cedo com o primeiro que aparece para se livrar. Tudo isso é muito sério, mas o mais sério, de repente, que você precisa entender e se cuidar, e é você com você mesmo, por isso precisa procurar terapia, sim. Angústia é um dos fatores que causa câncer, de vários tipos. Angústia é algo que temos na nossa mente e não conseguimos expressar. Você viu que tantas pessoas acreditem que precisem só de terapia porque brigou com alguém? Não. Terapia é para ver como é que você está. Terapia, avaliação neuropsicológica. Às vezes você pode estar extremamente insatisfeito com o teu trabalho porque você nunca teve autoconhecimento. Então, fazer terapia nada mais é do que você se libertar dos teus traumas. Eu vejo paciente que vem lá e diz assim: ai, doutora, eu vi na internet alguém falar. Hoje todo mundo fala, né? Hoje a gente sabe que tem uma corrida enlouquecedora nas redes sociais para ter sucesso e para atingir valores, dinheiro, está tudo certo. Se é uma profissão que tu escolheu, tudo certo. Mas a gente vê que isso atinge muitas pessoas, muitas. Então, a pessoa se visualiza nas redes sociais e acredita que ela está muito mal resolvida. Quando você for numa terapia, quando você buscar autoajuda, de repente você vai descobrir que você é o que você sabe lidar com teus traumas, com tudo pelo que você é e não pelo que as pessoas te influenciem. Então, muitas vezes eu vejo, e aí é uma preocupação de todo o Brasil como do exterior, o quanto as pessoas estão procurando auxílio com qualquer pessoa que não tem conhecimento, mas às vezes tem o dom da palavra,
e vai falando, e aquela pessoa realmente se coloca, não, eu não preciso de a tecnologia é perigosíssima, ela faz isso. Eu não preciso procurar um profissional porque eu já li. Eu não preciso fazer terapia. Eu não preciso me conhecer porque eu já li na inteligência artificial, eu já vi profissionais falando que se eu fizer isso, eu vou sair da angústia. Não. Se conheça. Tenha autoconhecimento e saiba a hora certa de você se conhecer. E a terapia vai te ajudar para isso. Então, quando nós começamos esse podcast, a gente falou assim, quando procurar terapia? Quando você se sentir frágil, quando você quer descobrir quem você é de verdade, quando você não sabe por que a vida inteira ficou numa profissão e que você não gosta, numa profissão que te traz angústia, numa profissão que te jogaram lá porque alguém falou. Então, terapia é uma ajuda. Terapia não é para sempre. Aí temos profissionais, opiniões, de tudo que estilo. Tem que fazer terapia. Eu brinco. Quando a terapia precisa ser de muitos anos, algo está errado. O profissional não soube atingir o que ele queria, o que você precisa. Ou o paciente não conseguiu ser verdadeiro o que ele busca. Então, terapia é para você se conhecer, para você não ficar preso ao passado. E as redes sociais dizem muito, porque isso deve ser uma coisa do pai, da mãe, o que você sofreu. Ei, veja se isso não é desculpa para você se defender no que tu é hoje. Muitos pacientes meus chegam até mim e fiquem falando daquele passado e eu explico. Vamos levantar o passado, sim. Vamos ver onde tem um trauma, sim. Mas vamos olhar para frente. Isso não é científico, ok? É um fato e um relato. Terapia é assim, você está sentado dentro de um carro e você tem um para-brisa grande que te dá uma visão do que tu precisa, do que tu quer. Tenha coragem, perca os medos. Para isso é terapia. E o retrovisor é bem pequenininho. Temos que olhar para trás, sim. Eu sofri muito porque me fizeram isso. Se orgulhe. Se orgulhe, pelo amor de Deus. Se você está aqui, se você está com uma vida legal. Eu não tenho muito dinheiro. Calma. Qual é teu sonho? Qual a coragem que tu tem? Faça uma terapia, faça uma autoavaliação. Faça testes para ver se você está bem conectado com você mesmo. Se você desconfiar que tu pode ter eu como neuropsicóloga, se você desconfiar por 1/1000 de segundo que você pode ter TDAH, que você pode ter qualquer transtorno que hoje todo mundo tem, e está tão perigoso falar dessa área agora, mas faça uma autoavaliação. Não fique com a dúvida, porque os anos vão passando e você vai chegar lá na velhice com uma desculpa. Eu acho que eu era, que eu sou, que eu faço. Não. Terapia é uma ajuda para você se conhecer. Então, você que nunca fez, te dá o direito de se cuidar. Te dá o direito de fazer uma terapia de autoavaliação. Eu atendo muitos vovô também. Como eu sou clínica na saúde, eu atendo gente de todas as idades, ok? Atendo muito online, mas aí eu atendi um casal. E olha, ele tem 76 e ela 72. Para vocês entenderem, eu atendo eles em alemão. Então, já me apresentei, já disse que
sou Edith Wendland, o sobrenome deve já expressar. Quando eu falo palavras trocadas, sou alemã mesmo, falo muito melhor o alemão que o português, e eles vêm de longe para fazer terapia em alemão. E o que não porque fazem comigo, mas eu olhei para aquele casal, aliás, que um neuro indicou, parabéns neuros, parabéns que vocês pensem assim, aquele casal precisa falar de si, precisa falar da sua idade, precisa ter. Então, eu vejo que tem uma resiliência dos filhos. Filhos, por que os pais levem os filhos num psicólogo ou num neuro? Por que os filhos não podem forçar? Os filhos sempre querem ser muito inteligentes depois de uma certa idade. Leve teu pai e tua mãe fazer uma avaliação neuropsicológica para ver se pode ter uma pequena demência surgindo, mas para fazer terapia. E aquele casal que eu estava comentando, para concluir, eles dizem, não, eu preciso falar com meus filhos, porque nunca nos disseram que isso é bom. Eu sabia que terapia era para quem era louco, falar bem essa palavra, ou quem não era certo da cabeça. Eu não sabia que eu podia aqui contar todos os meus gargalos e ficar tão orgulhoso pela idade que eu estou. Então, esse podcast, me segue no YouTube. É para exatamente você também ter esse conhecimento. Meu pai e minha mãe podem estar precisando fazer uma terapia para falar das suas glórias, das suas vitórias. Vocês não têm ideia, quem tem pais e avós, o quanto é importante tirar uma hora para eles poderem falar deles. Todo ser humano, com os anos, vira um pouquinho psicólogo de vivência da vida. Então, o programa está encerrando. Eu quero te deixar esse convite, um convite leve. Te dê essa oportunidade de se conhecer. Procure um profissional. Veja, agora vou tocar num assunto muito sério. Veja a ética desse profissional, veja a capacidade desse profissional, mas busque autoconhecimento. Eu não tenho problema nenhum. Ótimo! Vai lá falar o que você quer da vida daqui 7 anos. Vai lá, faça um planejamento estratégico do teu cérebro. Quanto quero ser feliz? Quanto posso? Se eu não tenho problema, meu Deus, que maravilha! Mas eu posso ajudar, já que eu não tenho nenhum, tantas pessoas com atitudes e com comportamento. Ser humano nada mais é do que comportamento. Se analisando o comportamento, a gente vive muito melhor. Me siga no YouTube, me siga no Instagram. Quero agradecer muito essa parceria com Unimídia e dizer que toda sexta nós estamos aqui com um novo episódio. E para você que assistiu esse episódio, te dê o direito de assistir os outros. Você assistindo episódios, você tem terapia de graça, porque cada episódio, fatos e relatos da vida como ela é uma terapia.